Bom, no ano passado, em julho do ano passado, fiz uma viagem de carro com a família para São Paulo. Iríamos gravar alguns eventos online, participar de outros seriam híbridos, logo nos primeiros meses ali de pandemia. E eu me lembro de uma ocasião em que acordei pela manhã com o versículo ardendo, queimando dentro do meu espírito. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, depois de já ter dado um decreto de morte ao rei Ezequias, quando foi embora, houve uma palavra de Deus. Volta e diz: Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O Senhor diz: eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa expressão, vi as tuas lágrimas, para mim ela veio muito mais forte até do que só ouvir as tuas orações. Vi as tuas lágrimas. Aquilo ardia no meu coração o dia inteiro. Eu não sei como Deus lida e trabalha com cada um. Quando eu acordo com um versículo, do nada, entre aspas, que começa a me incendiar. Não é algo que eu li nos dias anteriores, não é algo que ninguém falou, não é uma lembrança gratuita, intencional. Eu normalmente sei que Deus está me chamando a atenção para parar e meditar e refletir em algo. E aquilo o dia inteiro me empolgou. Deus vê as nossas lágrimas. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E depois de um dia inteiro empolgado com aquilo, na manhã seguinte eu acordo com outro versículo ardendo dentro de mim. Mas o versículo parecia ser quase que a mensagem oposta. Malaquias 2,13. O Senhor diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. E minha vontade era dizer: peraí, ontem o Senhor via as lágrimas, como que hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas? Mas eu entendi que, na verdade, Deus estava propondo uma espécie de quebra-cabeça. Decifre o enigma, resolva isso. Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Deus vê as nossas lágrimas ou é indiferente a elas. Então, uma vez que a Bíblia não se contradiz, diante de toda aparente contradição, o que nós temos é só um desafio de interpretação. E eu lembro que eu comecei a matutar naquilo. E passei alguns dias. Saí de São Paulo, parei primeiro na casa do meu pastor. E eu lembro que naqueles 2 dias que nós ficamos com ele, nós tivemos, em 2 ocasiões, um culto com as nossas famílias. Eu lembro que num momento específico ele olha para mim e diz: você quer compartilhar uma palavra? Eu falei: uma palavra não. Eu quero compartilhar uma dúvida. O senhor prega hoje, depois eu venho com a dúvida. E eu apresentei o dilema. Falei: gente, vocês podem me ajudar nisso? E todo mundo só balançou a cabeça e diz: nunca pensamos desse jeito, nunca avaliamos isso. E por onde eu passava, eu conversava com os pastores nos eventos que fomos. E aí, Deus está atento ou indiferente às lágrimas? A maioria diz: puxa, não tinha colocado as coisas lado a lado dessa forma. E eu fiquei alguns dias processando aquilo. Talvez a viagem toda, eu sei que levou mais de uma semana, pode ter sido em torno de uns 10 dias. E eu lembro quando estávamos voltando, já estávamos assim, quase já na divisa do Paraná, que acho que é um quarto final da viagem. Eu virei para minha esposa e falei: você se importa de assumir o volante e dirigir? Ela olhou para mim e disse: está cansado? Eu falei: amor, você sabe que eu não canso. Sou daqueles fominha do volante na estrada. E eu falei: mas está baixando um download em banda larga aqui do céu e eu não posso perder isso. Nós trocamos de lugar e eu puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido, era um sábado. Ela falou: pelo jeito já temos a mensagem de amanhã, que era o culto de domingo. Eu falei: de amanhã não, nós temos a série do mês todo. E eu lembro que eu passei o mês todo de agosto aqui, pregando o que brincando eu chamei de a teologia das lágrimas. Nós trabalhamos essa ideia de um Deus que transforma tristeza em alegria. E desde o primeiro domingo eu sabia, mas assim, era algo muito forte no meu coração, que seria impossível esgotar o assunto naqueles 4 domingos. E eu acabei sentando, escrevi um livro inteiro, foi publicado pela Mundo Cristão, como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu sei que os que são filiados aí ao núcleo estão recebendo um de presente hoje. E eu fiquei assim muito empolgado. Agora eu tenho a difícil missão de, num período curto, resumir isso tudo para vocês. Então vou pedir que vocês me ouçam bem depressa. A primeira parte dessa equação que Deus me fez entender é que existem tipos distintos de choro, de tristeza. Por exemplo, em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Não são tristezas iguais. Logo, nem todo choro é igual. E a primeira coisa que Deus me fez perceber foi essa distinção dos tipos de lágrima, dos tipos de choro.
Quando, por exemplo, a Bíblia fala de Deus prestando atenção ao choro, né, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos desses que chamam a atenção de Deus, normalmente eles são uma linguagem de fé e de confiança. Mas normalmente, quando o assunto é Deus indiferente, isso tem a ver com um contexto de pecado onde não houve arrependimento. Por exemplo, em Malaquias 2,13, quando Deus diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, eu não vos ouço. O versículo seguinte explica. E vocês perguntam por quê? E a resposta divina é: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você sequer honra a aliança matrimonial e acha que só porque chorou, né, eu vou ficar com dó de você. É como se ele estivesse dizendo na linguagem nossa atual: é ruim que seu choro vai levar a algum lugar. Aliás, em alguns lugares parece que a forma como o evangelho é comunicado não fala muita coisa a respeito do sofrimento, né? Em outros, parece que a gente exagera, valoriza. Um dia uma pessoa falou: pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei: isso aí está na Bíblia? Não, rapaz. Ele falou: tá não. Eu falei: tá não. Ele falou: mas bem que podia estar. Né? E aí você fica tentando entender o quanto daquilo é sério e o quanto é brincadeira. Mas na cabeça de alguns o choro parece quase misto. Se Deus vê as lágrimas, é só dar uma choradinha e está tudo resolvido. Nós temos vários exemplos de lágrimas que foram ignoradas. Uma delas, Gênesis 27:38, fala sobre Esaú. Logo depois dele perder a bênção de seu pai Isaque, a Bíblia diz: levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis só fala isso, não dá explicação. Quem explica o ocorrido é o livro de Hebreus. Em Hebreus 12:16, a Bíblia diz: nós não podemos ser devassos, né, profanos, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E no verso seguinte, o 17 de Hebreus 12, a Bíblia diz: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Onde existe lágrimas sem arrependimento, você não vai ver nenhum tipo de intervenção divina. Por quê? O pecado é a causa de toda dor, sofrimento, choro e lágrimas, né? Tudo isso entra por meio da mesma porta, que é o pecado. Seria muita inocência acreditarmos que o homem, brincando com a causa do sofrimento, pode viver sem nenhum arrependimento o consolo e a intervenção de Deus. Então, acredito que o primeiro passo é que a gente consiga distinguir não só os tipos de choro ou de tristeza, mas também, como eu vou falar daqui a pouco, os tipos distintos de alegria. Por exemplo, eu acho que quando mexemos nesse assunto de Deus, muitas vezes não se importar com esse choro sem arrependimento, a gente pode fazer a distinção do que alguém chorar a essência do problema ou chorar apenas a consequência, quando falamos em termos de pecado. Por exemplo, Saul é confrontado por Samuel a respeito de perder o reino. Ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento diante de Deus. Só quando Samuel vai sair, ele agarra e diz: você não vai a lugar nenhum. Me honra diante do povo. O importante é manter a média. O importante é que nada disso seja comprometido. Quando Davi peca, no Salmo 51:4, ele diz para Deus: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Você não vê Davi lutando para preservar, por exemplo, o reino. Aliás, quando Absalão se levanta naquela revolta contra o pai, Davi dá um perdido no reino. Ele vira as costas, abandona o palácio, vai embora. Se os seus homens não lutam, né, ele jamais recuperaria aquilo. E o posicionamento dele é meio de quem diz: eu fiz por merecer. Né? Eu realmente pequei. A preocupação de Davi não era necessariamente a consequência, era a essência. No mesmo Salmo 51, que é um salmo, né, de arrependimento do seu pecado, ele diz: não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente, você vê alguém, né, que focou na essência do problema do pecado e não mere simplesmente na consequência.